Que alegria estar com você, que alegria começar o programa A Vida em Foco a partir desse momento. Para todo o Brasil, viu? TV Evangelizar é nacional. Pega parabólica, canal digital aberto. Nós temos YouTube também para quem está nas redes sociais, TV Evangelizar Oficial. E nós somos essa benfeitora nacional, levando esse conteúdo a você 24 horas por dia. Programa de hoje nós falamos sobre a juventude, a evangelização dos jovens, o papel dos jovens, com o Frei Renan Barros, que está aqui comigo, veio também para a Noite de Louvor e vai compartilhar conosco esses desafios da juventude que são tão prazerosos dentro da igreja. Também vamos falar sobre o multirão para fazer a carteirinha do autismo e todas as iniciativas que o Paraná está fazendo sobre esse aspecto. Vou falar aqui com o Rogério Carboni, que é o secretário do Desenvolvimento Social e Família do Paraná. E hoje também é o dia da luta contra o câncer mundialmente. Então nós escolhemos aqui um viés para falar com você e ver os direitos de quem tem ou teve essa luta do câncer. Então fique comigo, que está começando o programa A Vida em Foco. Olha só que alegria poder falar sobre evangelização, juventude, com ele que veio de longe, viu? Frei Renan Barros, veio do Acre, menino do céu, é pregador mesmo, é missionário, é cantor da Ordem Servos de Maria. Meu querido, seja muito bem-vindo aqui à Obra Evangelizar. Muito obrigado, Carla, é um prazer estar sempre aqui. Carol, desculpa. Imagina. É um prazer estar sempre aqui na TV Evangelizar. Que alegria, viu? E veio de longe, né? De longe, ó, aqui tá bastante longe Tá quase daqui. em outro país. Então. Viaja muito, Frei, ou não? Viajo bastante, graças a Deus. Que bom. E veio também para Noite de Louvor hoje, né? Vim pra super Noite de Louvor. Tá Sim. toda especial hoje, vai ser demais. Que alegria. Bom, meu querido, então eu queria explorar bastante esse teu lado com a juventude, porque quão importante é nós envolvermos a juventude na nossa igreja, tanto como liderança, como participação, e você se volta muito para os jovens, né? Sim, eu venho dessa evangelização junto com os jovens, né? Eu iniciei muito cedo na igreja. Então, jovem também? Bem adolescentezinho ainda. Uhum. Acho que eu me recordo desde os 13 anos já, muito ativo. Nossa. Já ativo na liturgia. Cedinho já fui para grupo de jovens. Uhum. Cedinho comecei a tocar violão. Nossa. Aí já participar da liturgia. Então esse espírito jovem da evangelização com o jovem, no meio do jovem, sendo jovem com Sim. eles, tentando, né? Uhum. Vem comigo já há muito tempo, graças a Deus. E interessante que eu já fiz 10 anos de ordenado, 10 anos de sacerdote. Olha 10 anos só. de sacerdote. Mas ainda no meu coração ainda pulsa este espírito, né? Essa vontade de levar o evangelho à juventude e de atraí-las sempre mais para Cristo. E, bom, isso é um chamado que você vê como um chamado, é por aptidão? Como que você vê isso, Frei? Eu vejo sim como um dom, né? Deus colocou um dom no coração de alguns, no meu coração, e a gente vai alimentando também esse dom. Uhum. A gente precisa alimentar. Todos nós temos os nossos dons, os nossos chamados ou o nosso chamado, e aí com o tempo a gente vai respondendo e aos poucos entendendo também. A gente precisa entender o chamado, né? Sim, com certeza. Senão a gente corre um risco muito grande de não vivê-lo. Não deixar com que ele realmente cresça e dê frutos. Bom, mas você tocou num assunto que acho que para o jovem em si ainda é nebuloso, né? Essa questão do chamado. Como que você trabalha isso? Existe alguma forma específica de falar com o jovem para ajudá-lo a pensar? Porque são muitas coisas, né? Sim, é difícil, né? Porque a juventude, ela te abre um horizonte muito grande, muitas possibilidades. Você, né, tem diante de você, assim, quantas alternativas, né? Na dimensão mesmo da fé, na dimensão profissional, na dimensão dos estudos, das relações. Então, geralmente, quando eu converso com um jovem angustiado por conta disso, preocupado, tenso, cheio de dúvidas, eu convido ele a se colocar naquele lugar. Onde você gostaria, o que você imagina, então, para você? Onde o teu coração está pulsando mais forte? Aí eu pensava isso. Agora se coloca no lugar de cada
posição dessa, cada coisinha dessa, cada sonho desse teu, onde o teu coração, você percebe que dá mais alegria. Você se sente assim mais motivado. É ali. É ali que você precisa correr, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então ali está o teu tesouro, corre atrás dele. Que legal. Vou até aproveitar que a gente tem um VT separado de algo muito especial, o Movimento Jovem, que aconteceu aqui no sábado. Te convido, Frei Renan, a assistir comigo. Você aí de casa também. Olha só, acompanhe. Um encontro de fé e liderança. Seja bem-vindo, Padre. O setor da juventude da Arquidiocese de Curitiba acolheu jovens e líderes de diversas regiões em um evento que promete ser um marco na formação de lideranças cristãs no país. Tudo beleza? Nosso objetivo hoje é conseguir fazer com que essa juventude que aqui está saia com o desejo de exercer um papel de liderança na igreja, que não é simplesmente mandar, mas é servir e influenciar os outros segundo o Evangelho. O Liderai Summit tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades de liderança no aprofundamento da fé. O encontro contou com a presença especial do padre Michel Hemery, vindo diretamente da Holanda. O padre Michel é conhecido internacionalmente por seu trabalho com a juventude e por ser fundador da iniciativa Deucast, e traz ao Brasil seu vasto conhecimento e experiência em evangelização digital e liderança cristã. Hoje é sobre pensar o que significa que sou chamado a ser um líder e de que maneira posso melhorar o meu papel. Autor de obras influentes como Tuitando com Deus e Online com os Santos, os seus livros alcançaram leitores em mais de 30 idiomas, refletindo seu compromisso com a disseminação da mensagem cristã através de novas plataformas. Tornou-se uma experiência multimídia que estamos oferecendo com base apenas nessas perguntas dos jovens e no desejo que tinham de aprender a conhecer melhor Jesus Cristo e também compartilhar o seu amor com os outros. O evento aconteceu aqui no anfiteatro da obra Evangelizar é Preciso e forneceu uma experiência rica e transformadora para todos os participantes. Ter essa experiência internacional é algo extremamente gratificante, porque além de trazer conhecimento, ele traz o conhecimento de uma maneira bem acessível para a gente. Dá para ver que conforme ele fala, a gente consegue visualizar a maneira de aplicar no nosso grupo de jovens. Então está sendo uma experiência riquíssima, para falar a verdade. Eu vim aqui por curiosidade mesmo e eu acabei encontrando muitas respostas que eu precisava. Então foi realmente gratificante, eu estou muito feliz. E a gente está animado porque é uma chance única de aprender com alguém que comprovadamente sabe fazer. Na igreja somos muito bons em falar e falar por muito tempo. Se não falarmos de uma forma e sobre coisas que sejam interessantes para as pessoas a quem estamos falando, não faz sentido. Então queremos começar com as perguntas que as pessoas têm e suas ideias, e então partir daí explicando a beleza da fé. Frei Renan, que especial, né? Esse momento. Muito. Fiquei ali prestando atenção e creio que tem uma chave, né? Quero que você comente sobre isso, que é a forma de se comunicar com esse jovem. Né? Os próprios títulos ali que o Padre Michel trouxe, né? O Tuitando, essa coisa que é bem do mundo online, bem contemporâneo. E daí juntando com aquela jovem que veio atraída, sei lá, pela curiosidade. A gente precisa ter esse pensamento, assim, de que de alguma forma esse jovem precisa ser atraído na igreja? Sem dúvida, isso é urgente, porque nós precisamos entrar no mundo da juventude. Qual é o mundo da juventude hoje? Da comunicação, dos meios de comunicação. Das redes sociais, né? As redes sociais. E essa comunicação rápida. Porque se nós não entrarmos, nós temos entrado, graças a Deus, a gente tem entrado, mas a gente precisa de mais. Porque se nós não entrarmos, os contravalores, aquilo que não condiz à nossa fé, entram e entram com força, com convencimento. Então a gente precisa entrar com sabedoria, com clareza, como ele falava, né? Falar aquilo que é preciso ser dito, mas de modo que se entenda, que a juventude também acolha, né? Então o nosso desafio, ele é grande, mas nós também temos muitas oportunidades e muitos meios para a gente conseguir chegar ao coração do jovem. Mas é um desafio e a gente não pode... Mas a gente tem que abraçar, né? A gente tem que toda abraçar. Igreja, né? Toda a igreja. Toda a igreja, com Toda certeza. igreja. Frei Renan, e com relação à liderança? Porque o jovem
tem uns que já nascem com isso, acho que é do ser humano, né? Essa questão da liderança, mas ao mesmo tempo eles também têm o desafio da pouca idade mesmo, né? Da falta de experiência, que para alguns isso é um problema, não estou falando que é, mas isso é um desafio pessoal para eles. Sim. Como ajudá-los nisso, para que eles liderem dentro das igrejas, formando esses grupos de jovens, porque eles também entendem, né? Um entende o que o outro está passando. Sim, sim. Isso é muito importante, né? Porque o jovem vai ter sempre medo. E aí nós, líderes, nós que estamos à frente, nós precisamos formar outros líderes. Motivar esses jovens a enfrentar estes medos. Eu gosto de falar da minha experiência. Eu sempre tive medo. Então, mas o que eu fazia? Poxa, eu tô com medo, e agora? Vou parar? Vou desistir? Eu pensava, não, eu vou com esse medo mesmo. Então eu coragem, ia com medo, né? Coragem. Eu vou trazer ele comigo e eu vou fazer. Então a gente tem que olhar para o jovem, confiar e pouco a pouco ir dando espaço, dando funções a ele realmente, né? Faz isso, faz aquilo, coisas pequenas. Ele aí, ir de também repente, sentindo que ele é capaz. que ele é capaz, ele vai se soltando, aquelas amarras, o medo vai se soltando, ele vai se lançando pouco a pouco, de repente tá aí um líder. E depois eu acho muito importante também a gente estar falando de liderança. Às vezes a gente fala pouco na igreja de liderança, a gente precisa falar. Nós somos batizados, jovem, você é batizado, você é chamado a ser protagonista na evangelização também, a ser líder. Somos líderes. E quantos jovens líderes a gente tem por aí que ainda não assumiu a sua liderança? Sim. Agora, que tipo de líder, não necessariamente jovem, mas que atrai esse jovem? Porque ele também está de olho, né? Tá. Naquele modelo. Tá. Qual que é a linguagem, não é a linguagem só, mas que tipo de liderança que atrai, que cativa esse jovem? Então, a liderança que tem clareza. Eu acho que a gente precisa ter clareza na nossa identidade, a nossa vocação, o que somos e o que queremos. Então o jovem vê muito isso. Se você fala com clareza, com objetividade, com convicção realmente, nas redes sociais, você ali se apresenta e fala desse modo, na missa mesmo, na homilia, no grupo de jovens, no encontro, você fala assim com firmeza, com clareza, atrai o jovem. O jovem quer e precisa de segurança. Então ele vai olhar para você, ele vai sentir segurança. Poxa, ali tem algo bom. Aquele freio, aquela pessoa, aquele irmão tem confiança, transmite confiança. Então é algo natural. Ele vai se aproximando, ele vai se achegando, porque ele sentiu firmeza, apoio e segurança. Então acho que a primeira coisa é quem está à frente, o líder, aquele que está se colocando diante do jovem ou não jovem, ele precisa ter clareza de quem ele é e do que ele está fazendo. Para que eu vim? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui Ele quer hoje com você? respostas, né? Exatamente, Ele não quer as exatamente. dúvidas. Então quem fala já precisa, com a graça de Deus, ter encontrado, está nessa procura de respostas, mas já está num caminho maior do que aquele que está ali ouvindo, né? Sobretudo o jovem. Está te vendo ali, pois você já deu passos, então você vai transmitir isso na sua fala, na sua convicção. Muito bem, tá vendo? E você jovem que está nos assistindo, ou você mãe, pai, avó, tio de um jovem, hoje Frei Renan estará aqui no Super Noite de Louvor, a partir das 18 horas você já pode se vir presencialmente aqui no anfiteatro da obra Evangelizar é Preciso, Anfiteatro Jesus das Santas Chagas, ou pela TV Evangelizar para o Brasil inteiro, a transmissão às 18 horas. Vamos derrubar as muralhas, hein? Vamos derrubar as muralhas. Que bom, Frei Renan, seja sempre bem-vindo. Deus obrigado. abençoe na sua pregação hoje, do Noite de Louvor, viu? Obrigado, Carol. Foi um prazer estar com você aqui. Obrigada, meu querido. Obrigada, viu? Sempre bem-vindo. Bom, depois do intervalo, a gente vai falar sobre o autismo, o mutirão que estamos tendo para fazer carteirinha do autismo. Você vai ficar por dentro disso. E a gente sai, então, para um intervalo com as imagens da cidade de Maringá, no Paraná, canal 31.1 e padroeira Nossa Senhora da Glória. Já eu volto. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
De volta com o programa Vida em Foco com você de todo o Brasil. E deixa eu fazer uma correção aqui importante, tá? Hoje, noite de louvor, que é super noite de louvor. Anote o horário a partir das 18 horas. Eu gosto de enfatizar porque hoje nós temos mais convidados. Olha só quanta gente aí para você. Frei Renan Barros, o Padre Kleber Leandro, Ironi Spudaro, Padre Carlos Alexandre, também o Benito e a Fran da Colo de Deus. Então, tudo isso hoje para derrubar as muralhas. Então, super noite de louvor a partir das 18 horas. O local do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, tá bom? Dirija-se para o santuário, você que vier presencialmente e você que está em todo o Brasil e acompanha o maior grupo de oração nacional hoje a partir das 6 da tarde, aqui pela TV Evangelizar. Agora a gente fala sobre esse multirão das carteirinhas do autismo e tantas outras iniciativas importantes sobre esse tema. Eu falo agora com o Rogério Carboni, que é secretário do Desenvolvimento Social e Família do Estado. Rogério, seja muito bem-vindo, viu? Obrigada. Obrigado a você, satisfação estar aqui, Carol, Evangelizar. Sim, estamos com um mutirão em todo o estado do Paraná para fazer as carteirinhas já. 596 carteirinhas já nessa primeira etapa, que é um sucesso. Conseguimos atingir já o somatório de 18 mil carteirinhas emitidas em toda a história da carteirinha, mas resolvemos fazer mês do autista um mutirão e está sendo um sucesso e com certeza muito mais agora com a audiência da Evangelizar em todo o Brasil e em todo o Paraná. Sim, é tão importante a gente chamar esse tipo de prestação de serviço, é utilidade pública mesmo isso, né? Sabe o que eu queria que você... Desculpa, te cortei, Rogério. Imagina. Mas eu queria te pedir para falar um pouco da importância dessa carteirinha, né? Para o pessoal que está nos acompanhando. Eu sei que a gente fala aqui do Paraná, mas isso é um tema que o Brasil inteiro se interessa. Sem dúvida, são duas frentes. O que é importante por parte do poder público? A gente saber aonde essas pessoas... Estava vendo uma publicação agora lá da cidade de Goiuerê. Antes da campanha, tinha uma carteirinha emitida no município. E agora, e eu vi a publicação lá da secretária municipal de assistência, dizendo que com a campanha passaram para 80 carteirinhas. Com isso, a gente vai poder saber que naquela cidade, naquela comunidade, tantas pessoas que têm o transtorno do espectro autista residem lá, formular políticas públicas. Isso do lado do poder público. Para as pessoas, garantia de direitos, atendimento preferencial em ambientes públicos e privados, isenção do IPVA, tanto na aquisição como no dia a dia, no pagamento anual do IPVA. E outras tantas garantias, né? Numa abordagem, por exemplo, a pessoa autista, ela tem um comportamento que é dominante. Se você tem a carteirinha, você apresenta para a autoridade policial não vai entender aquela tua quietude, a tua paralisação ou ficar no modo inerte como uma provocação, como alguma coisa que possa despertar alguma outra reação ou atitude. Então, todo mundo ganha, a população ganha e o poder público também ganha, sabendo onde essas pessoas residem e formulando políticas públicas em prol da categoria. Achei interessante essa parte. A gente acha que é uma identificação que é muito importante, né, dessa parte da pessoa que tem o autismo, da família em si, para que seja, porque é considerado algo invisível, né? Nem sempre se percebe que a pessoa tem o autismo e ele ainda assim precisa de alguns cuidados. Exato, todas as pessoas merecem cuidado e a pessoa com transtorno do espectro autista, sim, é uma pessoa normal, uma pessoa que tem que ser inserida no seio da sociedade, quebrar esse preconceito de que essa pessoa tem que ficar alijada da sociedade ou não participando da vida cotidiana. Então a carteirinha é um instrumento poderoso para a própria pessoa, para a família, porque garante direitos, e para o poder público. É muito importante. Sim, com certeza. Eu vou te convidar, Rogério, a assistir comigo esse nosso Evangelizar Ensina, que fala deste mundo do espectro autista. Acompanhe comigo. Não faz muito tempo, o autismo era considerado uma condição rara, que atingia 1 em cada 2.000 crianças. Hoje, estudos mostram que 1 em cada 100 crianças pode ser diagnosticada com algum grau desse transtorno. Todos os anos, em 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data surgiu com a intenção de reduzir a discriminação e o preconceito sobre esse transtorno. O autismo é uma condição que prejudica o desenvolvimento da comunicação e a interação social, podendo causar um atraso ou desvio na aprendizagem em diferentes áreas.
Geralmente, ele é diagnosticado nos primeiros 3 anos de vida. Ao contrário do que muita gente pensa, autismo não é doença. É necessário também entender que cada autista é único. O grau de comprometimento pode variar muito de pessoa para pessoa. A Organização Mundial da Saúde estima que há 70 milhões de pessoas com autismo em todo o planeta, sendo 2 milhões somente aqui no Brasil. O maior marco legislativo para o autismo no país foi a Lei Federal criada em 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A importância do diagnóstico precoce é fundamental para todos os integrantes da família. Ser autista é ter uma maneira diferente de ver o mundo. Que a inclusão seja a regra e nunca exceção. Espero que tenham gostado das curiosidades de hoje. Até! Rogério, queria te perguntar a parte mais prática desse multirão. O que é preciso para fazer essa carteirinha do autismo? Primeiro, um excelente material que foi veiculado, parabéns a quem editou, fantástico. E só dizendo assim dos números, 1 para cada 100 crianças, mas os estudos de 2023, somando adultos e crianças, 1 para cada 36 pessoas no mundo. Então aumentou muito já. Aumentou muito. O que precisa? Ter o laudo, né? É fundamental ter o laudo, um profissional médico tem que atestar que o Rogério, que a Carol, que a pessoa é autista, que ela tem o espectro autista. Então, a tipagem sanguínea e você faz pela internet, né? A gente pode depois veicular o endereço eletrônico, eu não tenho aqui de cabeça, me desculpem, mas ele está disponível. Você pode, nós temos um mutirão em Curitiba, lá na CDF, até o final do mês, no 6º andar, na nossa secretaria. Nos mais variados municípios do estado do Paraná, procure o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Temos em todas as regiões do estado, vamos fazer uma semana por região para difundir essa fabricação, essa feitura da carteirinha do autista. Basicamente, documentos pessoais da pessoa autista, do familiar, o laudo médico e a tipagem sanguínea. Tá. Então é simples. É simples. E para sair essa carteirinha demora ou não? Ou é na hora? Não, sai na hora, na hora. Nós estamos imprimindo na hora, estamos com um defeito na impressora colorida, mas mandamos o link para a pessoa que desejar imprimir de forma colorida, para colocar no cordão de girassol ou no cordão quebra-cabeça, que tem uma cor típica, né, prevista, mas sai na hora, sem muita burocracia, muito disponível e à disposição da população. Interessante. Esse cordão que você falou, como que a pessoa faz para ter o acesso? É tranquilo, porque você fazendo a carteirinha, você vai ter tem também. Vai ter o cordão, ele é porque ele fica visível. Que é justamente para identificar, exato, né? Para a criança ou para o adulto usar. Tem o cordão quebra-cabeça, que apareceu lá agora, ou o cordão girassol, os dois são hábeis a identificar as pessoas com o transtorno do espectro autista. Interessante. Você pode falar um pouco se você tiver os números do Paraná, como que estão? Porque você falou desse aumento que a gente teve, né, que significativo, e acredito que com esse mutirão a gente tem uma ideia. Se são 2 milhões mais no Brasil, será que tem uma concentração maior? Não sei. Né? Precisamos conhecer esses números. O governador Ratinho Júnior nos determinou, precisamos saber dessa política. Então, ano passado tivemos um aumento de 214% na emissão das carteiras. Então, chegamos ao número de 18 mil antes no início dessa campanha. Agora já chegamos a 596 carteiras emitidas, hoje é dia 8. Sim, até e vai o final ter o mês todo, certo? Até o mês todo. A gente acredita que faça 2 mil carteiras a mais até o final do mês. Mas a campanha é um incentivo, mas todo dia é possível fazer a carteirinha do autista. Sim. E a gente incentiva muito fazer, porque, como foi dito, é importante a gente saber aonde essas pessoas estão. Dei o exemplo de Goiuerê, me surpreendeu, tinha uma carteira e com a campanha... 80 vezes mais. Imagina. É muito acentuada a progressão de carteirinhas emitidas, e isso com certeza é realidade do Paraná. Então a gente precisa fazer, porque com isso a gente vai poder formular e desenhar as políticas públicas em prol dessa categoria tão importante. E acredito que uma campanha como essa também acabe estimulando as famílias a buscar um diagnóstico. Às vezes a pessoa está vendo a gente falar disso e vai falar, será que o caso que eu estou pensando, será que aqui em casa eu preciso de um diagnóstico, e vai correr atrás também, né? E estimula também a quebra do preconceito, porque infelizmente
As pessoas têm um tanto de preconceito com a pessoa autista. Essas campanhas servem para que a gente hoje... E vocês fizeram um vídeo maravilhoso, aflore essa quebra desse preconceito, a vontade de que as pessoas se integrarem. As pessoas autistas não são doentes, como foi bem dito. Pelo contrário, né? São super capazes de muito. Então, tem várias pessoas que têm uma habilidade muito grande, né? Então é muito importante que a gente quebre esse preconceito, que fale, que traga pessoas para o nosso seio de convivência. Tem pessoas autistas na secretaria que são do terceiro setor, que vão lá dar curso para nós, que são muito capacitadas, e a gente, pelo contrário, não tem problema algum com isso, a gente incentiva essa integração com essas pessoas. Muito bom. Eu acredito que também nas escolas seja muito importante essa identificação, né? Muito importante nas escolas. Até dias atrás, eu falei com uma mãe que falava, olha, meu filho infelizmente foi agredido. Tem um pouquinho disso, talvez porque o agressor escuta em casa, ele transmite uma agressão na escola. Então a gente tem que difundir, tem que falar, tem que trazer essas crianças e adolescentes para conviver uma questão que não tem sentido você agredir alguém por ser autista. Isso não cabe no mundo moderno, nunca coube e não caberá agora de maneira alguma. Sim. E muito obrigada, viu? Parabéns ao governo do Paraná, porque esse é um tema bastante solicitado aqui na nossa programação. Então, que bom saber que a gente tem essa preocupação. É a nossa preocupação do governador Ratinho Júnior, da nossa primeira dama que nos cobra. Então resolvemos durante todo esse mês, que é o mês do autista, fazer sim esse mutirão em todo o estado, e está sendo um sucesso, 596 unidades já feitas. Agradeço muito o nosso time, as parcerias com os municípios, com as entidades. Com certeza vão fazer muito mais durante o mês todo. Muito obrigado a vocês. Obrigada a você, Rogério Carbone, secretário do Desenvolvimento Social e Família do Estado do Paraná. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre direitos de quem luta contra o câncer e até de quem já lutou. Você vai entrar mais nesse quesito, inclusive vamos falar até sobre imposto de renda. Então volte comigo, tá? A gente sai com essas imagens de Praia Grande, em São Paulo, canal 50.1, e que tem como padroeiro São Pedro Apóstolo. Já eu volto. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. E nós estamos em contagem regressiva para o 7º Evangelizar é Preciso, que vai acontecer em Recife. Olha que alegria, vai ser no dia 27 de abril. Está chegando e você de toda a região de Pernambuco participe conosco, esteja lá presencialmente em uma tarde de louvor, de oração, de agradecimento, junto com o padre Reginaldo Manzotti, junto com a obra Evangelizar é Preciso. Esteja com a gente a partir do meio-dia, já na Praia do Pina, no dia 27/4, com o tema Reveste-me da Armadura de Deus. É o nosso momento juntos, então estarei lá com você também. Estaremos juntos em oração. Recife, 7ª edição Evangelizar é Preciso. Hoje é Dia Mundial da Luta contra o Câncer. E nós trouxemos para você um aspecto que é pouco falado, né? Que é a questão dos direitos da pessoa que enfrenta essa luta. Porque se já é tão difícil do ponto de vista da saúde, emocionalmente falando, até espiritualmente, imagina que quantas pessoas têm direitos e que nem sabem. Então hoje a gente quer trazer para você. Por isso eu vou conversar com a Larissa Leitoles, que é advogada especialista nos processos de isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas acometidos pelo câncer. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. A gente pode começar falando desse direito. Você é especialista nessa área de isenção do imposto de renda. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que enfrenta o câncer, ela não precisa pagar imposto de renda.
sobre proventos específicos. Vamos lá, isso que eu quero entender. Isso. Essa lei, ela não é uma lei nova, ela é uma lei de 1988, né? É a Lei 7.713. E ela vai trazer lá que aposentados e pensionistas portadores de doenças graves podem ser isentos de imposto de renda, tá? Em que situações? A neoplasia precisa ser maligna, ok? É muito importante a gente estar falando sobre isso num dia de hoje, né? Sim, uma luta mundial, né? Tão importante. Então, o que acontece? Hoje, o câncer é a segunda doença de maior incidência no mundo todo, né? Sim. Então, a gente tem aqui que portadores de neoplasia maligna vão poder pedir isenção de imposto de renda sobre seus proventos de pensão, aposentadoria e sua previdência privada, tá? Inclusive, se forem aqueles planos VGBL, PGBL. Tá. É muito comum que cheguem no meu escritório e falem assim: doutora, a gerente do meu banco disse que eu não posso, porque o meu plano não se aplica. Desde que seja VGBL ou PGBL, ele vai poder pedir essa isenção. Sim. Tá. Você pode dar uma explicada pra gente nesse PGBL, no VGBL, pro pessoal entender o que a gente tá falando? Plano de previdência privada. Isso, porque é que acontece. Alguns empregados vão ter lá aquelas previdências particulares, né? Aquelas previdências ligadas à própria fonte de trabalho. Exemplo, Copel, exemplo, Fundo Petros, exemplo, o próprio funcionário do banco, onde ele faz uma contribuição e o banco cobre, ou faz o dobro, ou faz o mesmo valor, certo? Os fundos de previdência são aqueles que os bancos vendem pra gente, né? Você quer um contratado fundo... particularmente. Que às vezes você vai pessoa fazer física mesmo. Exato, ou que você vai fazer um resgate mensal, ou que você vai fazer um resgate lá no final, certo? E os bancos algumas vezes falam para esses contribuintes: olha, existe essa isenção, mas ela não se aplica para o seu fundo. Tá. Então, na verdade, a pergunta que a pessoa tem que fazer é: qual é o fundo que eu tenho? É PGBL ou VGBL? Se for um desses dois, se aplica. Exatamente. Tá. Não vai se aplicar para rendimento de ação, não vai se aplicar para fundo imobiliário, mas fundos de previdência privada, que tem uma natureza de previdência privada, eles vão poder requerer isenção. Então, deixa eu só... Eu gosto de ser meio didático. Claro. Então, o que você tem que entender? Qual é o teu investimento? Se é um fundo de investimento privado, de pensão, né? Privado, VGBL ou PGBL. Esses dois nomes. Na verdade, é porque às vezes a gente vai consultar o gerente do banco achando que ele vai entender do direito. Ele não entende do direito. Ele só vai falar assim: qual é o meu tipo de investimento que eu tenho aí? Acabou, né? Só o meu plano de previdência qual é? Sim. Eu sempre recomendo que eles procurem um especialista na área, porque é muito comum no meu dia a dia que o cliente chegue no meu escritório e ele fale assim: não, mas eu já tentei, eu já tive meu indeferimento administrativo e tinha uma linha lá, não cabe recurso. Ou então o gerente do banco disse que eu não tenho direito. Ou o meu médico falou que como o meu câncer já está curado, eu não vou conseguir então isenção. Nada disso se aplica. O câncer curado se aplica? A isenção cabe também para pacientes já curados. Mas quanto existe, sei lá, uma data de expiração? A pessoa está há 5 anos sem, ela ainda tem o direito, 10 anos sem, tem algum tempo que delimita ou não? O que eu gosto de explicar para as pessoas, aproveitando essa tua didática, é que uma vez que você foi acometido pelo câncer, certo? Você já teve a sua alteração na sua qualidade de vida. Você mudou seu estilo. Isso é o que está por trás. Isso. Qual foi o intuito da lei? Foi desonerar os rendimentos, né, os proventos de pensão e aposentadoria dessas pessoas. Então, uma vez que você foi acometido, mesmo que você já esteja curado, você mudou ali toda a tua forma de viver, né? Teu estilo de vida mudou, você precisa fazer exames periódicos, você já não pode mais se dar o luxo de ficar sem um plano de saúde muitas vezes, você precisa fazer acompanhamentos frequentes, você precisa de medicamentos diferenciados. Então, aqui a ideia é que a lei veio para desonerar os proventos de pensão e aposentadoria desses doentes. Já que o doente, mesmo curado, tem algumas despesas extras. Exatamente. Então, a lei, ela ajuda nesse sentido financeiro. Isso. A única coisa que a gente vai precisar é comprovar isso. E como que comprova? Difícil ou não? Não. Tá? O que você vai precisar? De laudo médico, tá?
vamos falar, como a gente está tratando hoje o Dia Mundial da Luta contra o Câncer, focada no câncer, aquele contribuinte que tem a biópsia guardada, ótimo, traz a biópsia para o advogado. Mas se você não tem e você tem um acompanhamento médico, mas doutor, não é o meu médico que fez a minha cirurgia, não tem problema, só precisa ser um médico especialista. Também não é necessário. Laudo. Isso, não é necessário que seja do SUS, tá? Pode ser particular também. Pode ser particular. Tá. O que eu vou precisar nesse laudo? Eu vou precisar do nome desse contribuinte, que é o paciente, certo? A data que ele teve o diagnóstico da doença, por exemplo. Eu tive meu câncer há 15 anos atrás. Hoje eu faço acompanhamentos periódicos lá. Mas tudo bem, se ainda tem o documento, se tem o laudo de 15 anos, tudo bem. Inclusive, esse laudo pode atestar que ele teve há 15 anos atrás. Não tem problema também. E daí como que fica esses 15 anos passados que a pessoa teve o direito, ela consegue alguma restituição ou não? Pergunta bem importante essa, tá? É possível que o contribuinte restitua no máximo 5 anos, que é o mesmo período que a Receita pode cobrar dele, certo? Sim, então é limitado a 5. Mas o que ele precisa ter nesses últimos 5 anos? A condição concomitante dos 2 requisitos. É preciso que ele tenha sido aposentado ou pensionista nos últimos 5 anos e que ele já tenha tido a doença nos últimos 5 anos. Ao mesmo tempo tem que ter acontecido esses 2. Exato, tá? Exemplo. Me aposentei há 2 anos, mas eu tive a doença há 15. Eu vou conseguir os últimos 2. Tá. Me aposentei há 20. Tive a doença há 8. Vou conseguir os últimos 5. O último 5 porque 5 é o máximo, verdade? Isso, sempre isso. Tá. E outra coisa, a lei se aplica para quem é contribuinte de imposto de renda. No meu escritório chega muito cliente. Eu tenho câncer, eu vi que eu tenho direito, eu vi a lei. Ótimo. Você declara imposto de renda? Não. Daí não vai se aplicar. Como vai se aplicar, Entendi. né? Se você não declara, mas tem lá no contra-cheque, lá no lerite do recebimento da pensão ou da aposentadoria, desconto de imposto de renda, e você não declara, a gente pode regularizar a sua situação. Então dá para regularizar, para daí entrar com o pedido. Exatamente. Que geralmente acontece em folha de pagamento isso, né? Exatamente. Entendi. Então o ideal seria consultar um advogado mesmo, né? Especialista. Sim, é o melhor caminho. Então, Larissa, que bom que você veio aqui hoje, viu? Obrigada. Porque é um tema que eu falei assim, nossa, fiquei até impressionada. Que tem muita gente que deve ter esse direito e não sabe. Hoje a gente atende o Brasil todo. Eu já trabalho com essas ações desde 2013, né? Então já faz mais de 10 anos aí. Tem bastante experiência. E é muito claro o nível de desconhecimento da população sobre o assunto. Eu imagino. E como importante, né? Sim, e isso pode trazer uma melhora na qualidade de vida deles, sem dúvida. Teve casos de clientes meus que recuperaram mais de 500 mil reais. Nossa! Dependendo do valor que a pessoa paga de imposto de renda. É proporcional, né? Então, a gente está falando aí uma pessoa que tem uma aposentadoria de 30 mil por mês. Ele vai pagar uma alíquota de 27,5%, que ele tem os últimos 5 anos para recuperar. Sim. Né? Então, isso pode sim. Mas o meu caso não chega a isso. Vai lá, dá 10 mil, 20 mil. Mas mais ou menos quanto tempo demora para fazer uma restituição dessa ou para um processo desse ficar válido? Olha, esse processo ele vai ser na esfera via de regra federal, né? Que a maioria dos nossos trabalhadores ali são vinculados ao INSS. Então, na esfera federal, ele demora aí entre 6 meses e 1 ano, tá? Na esfera estadual, no caso dos servidores públicos estaduais, ou na municipal dos municipais, daí a gente tem ali entre 6 meses e 2 anos, tá? Para o fechamento total disso. Vai depender da complexidade. Isso, mas uma coisa que é bem importante. A partir do momento que eu protocolo a ação, eu estanco o prazo prescricional. Ou seja, se você entrou, você só vai ter direito aos últimos 5, certo? E o processo vai demorar 2 anos, você vai receber os últimos 7. Entendi. Então tem ali um congelamento para a pessoa não sair lesada. Isso, sim. Interessante. Muito bem. Olha, minha querida, muito obrigada, viu, doutora Larissa, por estar com a gente, por sanar várias dúvidas. Foi certamente muito produtivo. Sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Amanhã, o nosso programa especial também, o nosso encontro todos os dias é especial. Mas amanhã eu vou receber aqui a Amanda Buchewitz. Ela é uma influenciadora católica promissora, uma das mais influentes do Brasil. E ela faz um trabalho
com muita alegria, assim, com muita criatividade, fala da vida dos santos e você vai conhecê-la. Então, amanhã às 3h30 da tarde, nosso encontro, tá? Continue na nossa programação. Lembre que hoje temos Noite de Louvor às 18 horas. Beijo, tá? Fica com Deus. Até amanhã.